Agora com vocês o incrível professor de geografia. Muito obrigado. Então, senhores, eu achei melhor hoje gravar de pé, né, porque eu achei que aquela aula da semana passada me travou muito, né, eu tinha que ficar sentado, então queria movimentar meu braço, e, sei lá, e aí eu achei que fiquei um pouco travado. E hoje eu achei melhor ficar de pé, que eu acho que assim eu consigo interagir melhor com o conteúdo, né. Mas eu li o slide, onde você vai colocar? Então, na realidade, eu vou usar uma edição para projetar as imagens por aqui, né, então toda a imagem que eu precisar do slide, que eu estou disponibilizando para vocês, eu vou usar por aqui. E assim, aproveitem a aula, né? Eu estou na minha casa, mas eu tive que botar minha roupa inteira, botei meu tênis vermelho, que é o tênis só de ocasiões especiais, justamente para vocês, né? E hoje eu não preciso ficar com aquele papo de, ai meu Deus, que saudade, até porque eu nem vou lembrar do nome de vocês quando eu encontrar vocês na rua. Mentira, claro que não é assim. Eu vou precisar de vocês agora, que vocês se envolvam com o tema do Rio de Janeiro. E eu vou tentar apresentar para vocês da melhor forma, mesmo distante, da melhor forma possível. Pode ser? Então deixa eu te mostrar. Aqui desse lado eu vou colocar... Nós temos oficialmente 2 aulas de Rio de Janeiro. A primeira aula delas, na verdade o primeiro bloco de aulas foi aquele que eles querem no teste. Então nós fomos de quê? Nós apresentamos o território do Rio de Janeiro, nós falamos da história do Rio de Janeiro, nós falamos das questões naturais, né, das questões físicas, falamos de relevo, de clima, de vegetação, de hidrografia, do litoral, toda essa parte física, histórica do nosso estado. Aí, na última aula, que já foi a aula online, nós falamos de 3 assuntos apenas, 4 assuntos. Né? Nós falamos de população, falamos das redes técnicas, de energia e da área rural, né, do estado. Aí hoje, na verdade, tem um tema só. O tema, eu vou vir para cá para eu conseguir mais espaço para colocar as imagens para vocês. Então, hoje, o tema de hoje seria urbanização, redes urbanas e economia urbana do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nós já fomos do rural na outra aula. Então hoje eu vou falar só da questão urbana, da questão técnica urbana, de como foi a urbanização e do estado inteiro. Tá? É a penúltima aula de Rio de Janeiro. Depois dessa nós temos mais uma só para falar do município e a gente fecha todo o conteúdo do estado do Rio de Janeiro, e a gente pode dar uma olhada nas outras questões lá, tanto da UERJ quanto da PUC, são as questões que caem em Rio de Janeiro. Então tá. Então primeiro, já que a gente vai falar da área urbana, eu vou começar a falar, eu vou primeiro, assim, eu dividir a aula em 5 pontos. E o primeiro eu vou te apresentar a minha aula, vou te apresentar o meu tema, tá? Que é o primeiro ponto dele. Então o que eu tenho que te falar? Já que a gente vai falar do urbano, eu tenho que te dar esse dado. O Rio de Janeiro ele tem 96% das pessoas, da população, vivendo em cidade. Tudo bem que tem aquela questão que nós já conversamos ano passado, né, aquela questão política, de IPTU, ITR, não sei se vocês vão lembrar disso. Quem não estiver lembrando, depois manda um oi para eu poder lembrar dessa história de novo. Então, mesmo assim, anota isso, tá? Porque se você não lembrar, a gente tem que conversar. Então, 96% das pessoas morando em cidade. E principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Né, de 16 milhões de pessoas que você tem no estado, 6 milhões, 40%, moram aqui na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem 40% da população aqui. Mas, Tadeiro, o que explica a população ser tão urbana no nosso estado? Então, 2 coisinhas. Primeiro, o êxodo rural, né, principalmente para cá, para a região metropolitana, né, para as cidades daqui da região metropolitana. Você tem muita gente saindo do campo de todo o estado e vindo para a cidade do Rio de Janeiro. E segundo, o próprio crescimento vegetativo, que a gente falou na semana passada, né, que o crescimento vegetativo aqui do estado ele é baixo, até comparado a outros estados do norte e do nordeste. Né? Então, esses são os 2 grandes motivos que fazem com que o Rio de Janeiro seja muito urbano e que a urbanização dele seja muito concentrada, o que a gente já conversou também, né, dessa urbanização toda para uma cidade só, né, essa urbanização macrocéfala. E aí isso vai se refletir em toda a nossa história. O nosso segundo ponto de hoje é para falar como acontece essa urbanização e a economia urbana na região metropolitana, só na região metropolitana. Tá? A gente fala toda hora das 8 regiões, mas agora eu quero que vocês, nessa parte 2, quero que vocês prestem atenção na região metropolitana. Primeiro eu vou te apresentar a região metropolitana. Vocês devem ter ouvido falar da região metropolitana, por exemplo, agora com o coronavírus. O Witzel, que é o nosso governador, ele proibiu que os meios de transporte fizessem a ligação da região metropolitana com as outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, ele fez isso porque ele sabia que todos os casos estavam aqui na região metropolitana e ele queria poupar os outros municípios. Mas, nossa, a região metropolitana tem
municípios e você tem que ter uma administração só da região metropolitana, então é muito bom que esses municípios eles se entendam, porque tem muitas questões que eles devem lidar juntos. Por exemplo, a questão do transporte. O transporte ele faz essa ligação dentro da região metropolitana. Os trens urbanos eles fazem isso, muitas linhas de ônibus. Segundo também, as questões ambientais, né? Por exemplo, você não tem como preservar um rio só no seu município se ele passa por outros municípios. E a questão também de distribuição dos recursos hídricos, né? Às vezes você tem um rio que está no município, você quer usar. Então tem que haver uma comunicação, principalmente na região metropolitana, que é uma região muito grande e com muitos assuntos a serem resolvidos. Então, assim, precisa ter uma atenção especial para cá. Então, na verdade, você já ouviu falar dela em alguns pontos. Eu soube até pouco tempo atrás que até as cartas, né, se você for enviar um SEDEX dentro da região metropolitana, ele tem um valor. Se for fora da região metropolitana, você tem outro valor. Isso muda muita coisa, né, para quem trabalha assim ou quem posta dessa forma. Então, vamos lá. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda maior região metropolitana do Brasil, né? Ela só perde para a região metropolitana de São Paulo, né? E você tem muitas cidades de dormitório aqui. Vocês sabem, vocês lembram disso, né? Como você tem a migração pendular, então você tem muita gente que vem para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, só para trabalhar e volta para sua cidade, né? Só para dormir e voltar para trabalhar no dia seguinte. Mas o que houve com a região metropolitana do Rio de Janeiro? Principalmente com a cidade do Rio de Janeiro. Houve uma desconcentração industrial a partir da década de 60. Quando a gente começou a estudar essa desconcentração, a gente imaginou que ela ia ser muito maior, igual aconteceu em muitos países, né, dos Estados Unidos, onde as indústrias deixaram um lugar, foram para outro. Só que aqui ela foi muito lenta, ela é muito tímida. Na verdade, a gente percebeu que as indústrias saíram do Rio de Janeiro e foram para outros municípios ainda da região metropolitana. Na verdade, aí, aquela história que você já sabe. Por que elas saíram do Rio de Janeiro? Você pode perceber que aqui tem muitas fábricas que ou fecharam ou saíram para outros municípios. A grande maioria dela foi aquela história toda. Foi procurando um lugar mais barato para produzir, pagar menos impostos, toda aquela história para você aumentar o lucro, aquela história que a gente já conhece. Uma menor pressão, né, que dentro da cidade a pressão estava muito maior, o trânsito muito maior, então elas vão buscar melhores opções de produção. Mas assim, elas não foram para tão longe, elas continuaram aqui dentro da região metropolitana. Né? Então você pensa assim, poxa, elas saíram daqui, elas foram para onde? Lá para o norte fluminense? Não, elas continuam aqui. Então, assim, mais tímida ainda são as indústrias que saíram da região metropolitana e foram para outras regiões. Um número bem ínfimo. Mas, assim, houve uma desconcentração, a gente não pode negar que houve, mesmo que pequena, houve uma desconcentração industrial. E algumas cidades se especializaram, né? Criaram áreas industriais, como o Duque de Caxias. Então, elas acabaram recebendo algumas indústrias, né? Criaram aqueles distritos industriais, né? Então isso acabou levando algumas indústrias daqui da cidade do Rio de Janeiro para essas indústrias. A gente pode falar assim também de São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que são cidades que estão aumentando muito a população. Estou falando a economia, a população dessas cidades ela tem crescido muito. Enquanto a população do Rio de Janeiro está estável, esses municípios eles têm um crescimento populacional bem acima da média, né? Bem acima da média do Rio de Janeiro. E assim, tanto a região metropolitana quanto o estado do Rio de Janeiro inteiro, a gente está com baixo crescimento econômico já há bastante tempo. Né? A gente, assim, o crescimento existe, mas ele é bem pequeno. Né? Você tem a linha do crescimento, ela está aumentando bem devagar, então por isso a gente fala que tem baixo crescimento econômico e uma tímida previsão de melhora. E a gente vai conversar dessa previsão de melhora quando a gente fala da região metropolitana depois, né? No tema 5, no tema 4. Então vamos para o tema 3. Já que a gente falou da região metropolitana, eu preciso falar do restante do estado. Luiz, já que você vai falar de economia urbana e industrial, o que você tem para falar das outras regiões do estado? Então, tem algumas que se destacam por algumas características mais tímidas. Gostei da palavra tímida. Mas a grande maioria realmente tem um destaque bem pequeno. O que eu poderia falar aqui? Eu falo de duas grandes regiões. Já falei que o Rio de Janeiro é altamente urbanizado e que as atividades são mais ligadas ao espaço urbano. Aqui, vou botar só para você ter uma noção. Olha aqui o gráfico do PIB do Rio de Janeiro. Esse aqui é de 2014, mas é um gráfico que eu não sei se eu vou encontrar um outro melhor. Então esquece que eu falei 2014. O último que eu tenho é de 2014, mas eu vou ver se eu consigo um melhor para vocês agora na edição. E aqui eu tenho, o que você consegue perceber? Que 1/3 do PIB do Rio de Janeiro está ligado à indústria extrativa e de transformação. Né? E você consegue perceber um crescimento do terciário forte. Só para lembrar o que é o terciário,
é aquele setor ligado à prestação de serviços e ao comércio. Então o Rio de Janeiro está muito mais ligado ao setor terciário do que ao setor secundário e ao setor primário. Então, a maior parte das pessoas, das fábricas que tem, estão na região metropolitana. E o que você tem fora da região metropolitana? Eu vou destacar duas regiões para vocês. Primeiro, e a gente pode discutir qual a região que vocês vão achar que vai crescer mais, porque até eu fico com dúvidas em alguns momentos. Por exemplo, eu posso falar da Norte Fluminense, que é essa aqui que está ligando ao Espírito Santo. Mas por que você vai falar dela, Luiz? Olha para ela. Essa é a região do petróleo, como a gente já conversou. Você tem aqui Campos e Macaé, que são dois municípios que estão intimamente ligados à exploração de petróleo na bacia de Campos. E o Rio de Janeiro aquela história do gráfico do PIB, o Rio de Janeiro é altamente dependente da extração do petróleo, muito dependente. Eu vi algumas histórias, algumas reportagens comparando o Rio de Janeiro com a questão da Venezuela. O quanto que a Venezuela é dependente da exploração e o comércio do petróleo, o Rio de Janeiro é a mesma coisa. Ele tem também esse mesmo perfil, de ser muito dependente da extração do petróleo, que é um recurso muito valioso hoje em dia. Então a região Norte Fluminense, que é essa região da extração do petróleo, então você tem ali dois municípios e outros pequenos que a gente vai conversar na última parte, falando da diferença que o petróleo faz para esses municípios. E uma outra região industrial que a gente consegue destacar aqui no estado é a região do Médio Paraíba, aquela indo para São Paulo. Ué, mas o que é que ela tem de tão importante? Então, vocês lembram no governo Getúlio Vargas, que é a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi instalada ali em Volta Redonda, justamente porque estava entre a área exploradora, a de extração de Minas Gerais, e o Rio de Janeiro e São Paulo. Então você tem a CSN ali em Volta Redonda. Então isso fez com que ali se tornasse um grande polo siderúrgico do Rio de Janeiro. Então tem mais. Algumas empresas automobilísticas elas escolheram aquela região para ir também, como por exemplo a Peugeot Citroën, que foi para um município chamado Porto Real, e também a Volks Caminhões, que está lá em Resende. Então você tem essas empresas que acabam fazendo uma grande diferença, e elas transformaram a vida desses lugares. Você tem que ver o que aconteceu com Porto Real depois que a Peugeot Citroën se instala ali. Você tem uma transformação. A gente costuma brincar que para uma cidade ficar importante, ela tem que ter 3 itens básicos, que é McDonald's, Faculdade Estácio de Sá e Igreja Universal. A gente já tinha falado sobre isso. E na verdade, Porto Real é um município que talvez você nem tivesse conhecimento, ele tem isso tudo, ele tem shopping, ele é enorme. Justamente porque está todo mundo ali envolvido com a questão da Peugeot Citroën. E se ela vai embora, o município fica perdido, porque você tem a Peugeot Citroën, então você tem a moradia dos funcionários, aí você tem tudo ligado à questão da empresa ali, você tem farmácia, você tem mercado, você tem shopping, você tem comércio, você tem tudo envolvido. Aí se ela vai embora e perde o maior polo de emprego dela, realmente vira um grande problema. E você tem a Volks também, que está lá em Resende, e ela faz esse mesmo papel, a Volks Caminhões. Agora eu vou voltar para a região metropolitana, agora no item 4. Então assim, sobre perspectivas econômicas da região metropolitana, vou até para o meio que eu consigo colocar dos dois lados. Sobre perspectivas econômicas da região metropolitana, então, vou te contar algumas, que assim, bem tímido, estou gostando de usar essa palavra, para o Rio de Janeiro, você tem a região metropolitana ainda com perspectiva de crescimento. Por exemplo, você tem empresas novas aqui, algumas empresas que apareceram recentemente, que têm investimentos e elas estão começando a fazer, não sei agora com a crise, depois dessa nova era, não sei como que elas vão acontecer. Mas, por exemplo, o que você tem aqui? Eu tenho, aqui dentro da região metropolitana, eu tenho refinarias, de Duque de Caxias, de Itaboraí. Eu tenho indústria naval, eu tenho indústria de bebida, indústrias farmacêuticas, eu tenho indústrias de comércio, e eu tenho muitas. Porque assim, talvez vocês não estejam ligados à indústria, mas para quem vai fazer engenharia de produção, ou algum tipo de engenharia industrial, você vai perceber o quanto que essas empresas elas fazem diferença, principalmente para a contratação dessa mão de obra especializada, que você precisa aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, você tem a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que fica em Santa Cruz, que é a CSA. Você tem esse projeto Comperge lá em Itaboraí, que é a refinaria que foi construída, teve desvio, uma confusão, mas é uma grande siderúrgica. Você tem a Rio Polímeros, que fica em Caxias, a Michelin em Campo Grande. Você tem a CSN em Itaguaí, você tem a de Volta Redonda, mas você tem uma aqui perto do Porto, em Itaguaí. Você tem o Grupo Gerdau, de fabricação de aço, lá em Santa Cruz. Mas eu tudo aqui pertinho na região metropolitana. Então, mas e os outros portos? Tem um complexo portuário sendo construído lá em São João da Barra, que é o Complexo Portuário do Açu, que também, agora,
as coisas estão caminhando bem devagar, né? Depois da crise de 2008, as coisas estão caminhando bem devagar, mas existem grandes projetos para a cidade do Rio de Janeiro. Eles precisam de pessoas que acreditem nesse projeto e que eles sejam implementados pelo governo, né? E aí as coisas podem começar a mudar e mudar toda a história desse estado estabilizado, né? Como eu falei para vocês, o estado de São Paulo ele tem maiores oportunidades dentro dessa questão industrial, justamente pela... Eu até falei, né? Se tiver oportunidade de ir para estudar em São Paulo ou de trabalhar em São Paulo, que vá, porque as oportunidades são muito maiores lá, né? Aqui você tem essa história bem tímida ainda, né? Mas é importante que você tenha uma visão para você, que você tenha conhecimento para que você tenha visão, para você poder tomar algumas decisões na sua vida. E o último ponto que eu queria falar com vocês é a questão dos royalties de petróleo. Na verdade, eu deixei esse como um quinto ponto, só para uma observação. O que são royalties de petróleo? Então, para quem nunca ouviu falar disso, royalties é uma compensação paga pela empresa que explora o petróleo, que transporta, justamente por uma compensação ambiental para estados e municípios por onde ele passa, onde ele é explorado. E como o Rio de Janeiro ele ficava no núcleo de exploração de petróleo do Brasil, então o Rio de Janeiro ele ganhava muito dinheiro com royalties de petróleo. E os municípios aqui também ganhavam muito dinheiro, era uma festa do dinheiro. Mas desde quando descobriram, em 2008, o pré-sal, a história do petróleo é nosso, não só nosso do Rio de Janeiro, mas nosso do Brasil inteiro. Então os deputados, os senadores de todo o país, eles reclamavam desse privilégio do Rio de Janeiro, se o petróleo é do país, por que só o Rio de Janeiro está recebendo, vai continuar recebendo a maior parte do dinheiro. Então em 2012 houve uma votação, uma confusão no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram disso. Rio de Janeiro, o governador até pediu para que um dia a gente fosse para a rua para poder barrar essa medida, mas a medida foi votada e hoje os royalties eles são divididos, né, entre estados, municípios, não produtores, então na verdade todo mundo, né, os royalties são pagos para todo mundo. Toda empresa que explora petróleo no Brasil, a Petrobras, ela vai pagar royalties a todos os municípios do país, né, dividido em frações. Né. Você concordando ou não com isso? Porque geralmente quem mora no Rio de Janeiro, isso é um absurdo, mas quem mora em outro município, não, isso está certo. Então você divide opinião, só que o Rio de Janeiro sofreu muito com isso. Depois que os royalties foram retirados do Rio de Janeiro, foram divididos, o Rio de Janeiro entrou numa crise que a gente se sustenta nessa crise até hoje, né? Parece que a crise nunca mais foi vencida. Mas estamos aí. Mas assim, o que é mais engraçado dessa história dos royalties, porque alguns municípios eles recebem esse royalties só porque o petróleo ele passa, né, em oleodutos por eles. E aí você vai conhecer a história de alguns municípios que talvez você nem conheceu na vida, tipo Carapebus, eu acho que eu cheguei a contar isso para vocês, Carapebus, Quissamã, que você tem uma infraestrutura incrível, né, sensacional, justamente porque eles são municípios que recebem muito dinheiro de petróleo. E hoje em dia eu vejo um destaque enorme para Maricá. Né? Maricá tem feito obras de endereçamento das lagoas, de infraestrutura, constrói ponte, porque na verdade Maricá está com uma receita enorme justamente por causa da questão do petróleo. Né? Então assim, só para você ver como faz a diferença a questão dos royalties de petróleo para grandes municípios, né? E como é uma briga política por esses valores. Né? E até hoje, de vez em quando, você vai ouvir falar de briga de royalties, mas esses são os royalties do petróleo e o Rio de Janeiro está intimamente ligado a isso tudo. Muito obrigado, queridos. Essa é a aula de hoje. Né? Eu tentei encurtar, porque eu vi que vocês reclamavam de aulas grandes. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem. Eu preparei algumas questões, como eu fiz na aula passada, falando da PUC e da UERJ, questões que falem desse tema que nós trabalhamos hoje. Queria que vocês tentassem responder. Quem puder imprimir, imprima e pode fazer na própria folha. Quem não puder, faz numa outra folha, faz no seu caderno. Mas não deixe de fazer, não. Assim, não acumule, não procrastine. Faça hoje, porque a aula está curtinha, o tema está legal, o tema não é ruim. E aí dá para que você consiga tirar as suas dúvidas. Entre em contato comigo. Você sabe que eu estou disponível 100% para vocês. Estou online, full time, o tempo todo, para a hora que vocês quiserem perguntar ou tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade, tá? Não fiquem tímidos com isso. Me desculpe qualquer coisa. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.